Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 23 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Guilherme Estrela, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras. É reconhecido como o pai do pré-sal brasileiro, por ter comandado a descoberta e o início da extração dessa riqueza estratégica para o futuro do Brasil. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas YouTube e Facebook. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com os superchats ou o super sticker no canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter a sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno, e todos que estão nos ouvindo e vendo. A honra é minha, Breno. Você já é uma referência, não de hoje, já, né? Na história, na reportagem política brasileira, então é uma honra minha participar desse programa. Guilherme, 5 anos depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, qual a situação da Petrobras? A situação da Petrobras é a seguinte, né? Eu tenho falado e tenho sido, inclusive, criticado por isso, né? Eu tenho falado que a Petrobras acabou, né? Porque a Petrobras não é só o pré-sal, e, enfim, e algumas refinarias no Brasil, né? A Petrobras é uma empresa estatal que carrega em si, na sua essência, na sua origem, o movimento do povo brasileiro nas ruas desse Brasil, gritando e exigindo que o petróleo seja nosso, né? Isso veio do final da década de 40, entrou pela década de 50, até a fundação da companhia, em 1953. E a Petrobras, a partir dali, ela se implantou em todo o território nacional, tanto na área de exploração e produção, quanto na área de refino e distribuição, não é mesmo? Então, e depois nas outras áreas, biocombustível, petroquímica, né? Então, a Petrobras, como empresa estatal, ela exercia esse papel fundamental de estar presente junto à população brasileira, junto ao cidadão brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, do Benjamin Constant ao Cabo Santo Agostinho, lá em Pernambuco, eu acho, né? Então, esse papel da Petrobras, que, repito, carrega em sua própria origem, né, o verdadeiro sentido, a verdadeira essência de uma empresa estatal, isso acabou. Não é mesmo? A Petrobras não é mais uma empresa nem presente em todo o Brasil, nem fazendo parte do desenvolvimento local brasileiro, desenvolvimento integral, não só científico, tecnológico, cultural, em cada um dos locais onde ela operava. A Petrobras perdeu isso, né? Então, para mim, que entrei na Petrobras em 1965, quer dizer, pouco tempo depois dela ser formada, e que acompanhei como empregado da companhia a expansão dessa empresa e a assunção de uma verdadeira empresa estatal, como estava nos sonhos do cidadão e do povo brasileiro, isso acabou. Eu não estou dizendo que seja irrecuperável, é diferente, mas na realidade de hoje, na situação real de hoje, a Petrobras realmente acabou. Alguns especialistas, como o próprio ex-presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, consideram impraticável que a Petrobras volte a ter as mesmas dimensões e o mesmo papel que teve nos governos petistas. Você concorda com esse ponto de vista? Não concordo porque tudo isso que foi feito após o golpe de 2016 foi feito ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição Federal, né?
as denúncias e a realidade da Operação Lava Jato e os objetivos políticos da Operação Lava Jato, né, estão aí comprovados. Quer dizer, rasgaram a institucionalidade brasileira, está entendendo? E que torna fraudar uma eleição presidencial, né? Não só a presidencial, mas com todo aquele conjunto de medidas absolutamente ilegais, como fake news e tudo mais. As eleições de 18 não foram as eleições nem legais, tampouco legítimas. Então, nós estamos, na verdade, com um governo ilegítimo. Então, considerar que os atos desse governo, tanto do executivo quanto do legislativo, são atos juridicamente perfeitos, eu acho um erro. Porque aí, se forem juridicamente perfeitos, então está tudo legitimado. E aí, a realidade que tem nos mostrado é isso. Agora mesmo está comprovado que isso foi uma ação, inclusive, de um país estrangeiro. Não é mesmo? Nós estamos sob um governo de ocupação civil, é verdade, mas foi instalada para servir a interesses e objetivos estratégicos de um país estrangeiro. Então, isso está claro. Então, isso tem que ser revertido. Né? E tem que ser revertido, como diz o cidadão Requião e o professor Gilberto Bercovici, da USP, através de plebiscitos, de plebiscitos revogatórios, essa coisa e tudo. Agora mesmo, nós estamos vendo que o Macri, na Argentina, está restatizando, vai restatizar tudo. O Alberto Fernandes. Desculpe. Isso foi um erro ideológico, eu cometi, mas é o Alberto Fernandes. Tá? Ele me disse, não, vamos restatizar tudo. Então, eu não posso concordar, porque, repito, concordando, eu vou admitir que o governo Pétain, na França, fosse um governo legal e legítimo. Nós estamos, Breno e meus amigos, nós estamos sob ocupação estrangeira. Isso é comprovado, até a Câmara lá de Representantes dos Estados Unidos está pedindo informações ao Executivo, lá, à CIA, inclusive, né, ao Departamento de Justiça, não é mesmo? Por como é que isso se deu, como é que essa interferência se deu, né, para mudar a vida política brasileira. Guilherme, quais as principais medidas que deveriam ser tomadas, em tua opinião, para reestruturar a Petrobras? Você defende, como também aventou o ex-presidente Lula em entrevista logo depois da anulação de suas sentenças, que as vendas de ativos realizadas depois de 2016, como a da própria BR Distribuidora, sejam revertidas por um novo governo de esquerda? Quais seriam as principais medidas para reestruturar a Petrobras? Muito bem. Você citou muito bem o presidente Lula, né, que eu tive uma falha em não citá-lo, né, que foi a única coisa, quer dizer, fora do aspecto geral coberto pelo presidente Lula naquele momento, naquele discurso histórico lá do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, né? A única coisa foi isso. Ele avisou: estejam avisados os que comprarem, que compram os ativos da Petrobras, que nós vamos tomar de volta. E é isso mesmo. Agora, qual é a base, né? Quais são as medidas que poderiam ser tomadas? Bom, primeiro, mantendo a institucionalidade, quer dizer, atuando dentro da Constituição brasileira, né? E com a convocação dos plebiscitos, para que isso seja legalmente factível. Inclusive, como aqui eu estou com a Constituição brasileira, no artigo 1º, item 1, no artigo 1º. O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí, item 1, a soberania nacional. Né? Então, a energia é soberania nacional. A venda de ativos da Petrobras, ativos estratégicos da Petrobras, não é a venda de alguma coisa menos importante. A venda de ativos estratégicos da Petrobras atenta contra a soberania nacional. A venda da BR, Breno, tem aqui, ó,
A venda da BR, que a BR é a nossa presença no mercado interno brasileiro. A venda da BR não atende à Constituição de 88. Está dizendo, artigo 219, o mercado interno, olha só, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Isso está na Constituição Federal. A venda da BR atenta contra isso. A venda dos gasodutos atenta. Quer dizer, o mercado interno é patrimônio brasileiro. E tinha que ser enfim, implantado e organizado e atuado pela uma empresa estatal como a Petrobras. Está entendendo? Então, alguma coisa, e aí entre os juristas e tudo mais, para acharem uma base legal para nós revertermos isso tudo. Com o apoio, claro que o apoio fundamental é o apoio do cidadão brasileiro através de consultas, que a Constituição brasileira, também no artigo 1º, diz o seguinte, parágrafo 1, que isso é uma novidade nas Constituições brasileiras. Diz o seguinte, parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso é da Constituição. Então, é convocar o povo diretamente para opinar e chamar os compradores e negociar essa retomada, né? Como aconteceu no Iraque. Eu estava lá no Iraque quando descobrimos o Maginot. E o governo iraquiano chamou e disse, olha, vocês descobriram uma reserva petrolífera aí de tal forma gigantesca que atenta a presença de uma empresa estrangeira, ainda que estatal, e de um país amigo, porque nós fomos lá por causa da decisão do Geisel de quebrar o embargo da Corte de Haia sobre o petróleo iraquiano, porque tinha um deposto lá o governo, né? E eles disseram, nós vamos ter que renegociar com vocês para trazer isso de volta para o governo iraquiano. E assim foi feito, sentaram na mesa e houve compensações lá, e a Petrobras foi ressarcida, o mercado iraquiano foi aberto, enfim, houve negociações que compensaram a saída da Petrobras. Assim temos que chamar, chamemos os compradores e disseram, olha, isso aqui está contra a Constituição, esse pessoal não atendeu a Constituição brasileira. Então vamos renegociar isso, vamos ver como é que resolvemos essa parada. Além da reestatização de ativos, deixa eu te perguntar sobre algumas outras questões importantes. Você acha que deveria haver um retorno pleno ao sistema de partilha, que foi bastante danificado depois de 2016, né? Eu participei diretamente na formulação, né, do novo marco regulatório, né? A ministra Dilma. Se você explicar a diferença para os nossos espectadores, seria bom. Como é que é o sistema de concessão e como é o sistema de partilha? E quais foram as mudanças pós-Temer que foram adotadas nesse sistema? O sistema de concessão, que é utilizado em áreas praticamente virgens, do ponto de vista de exploração e produção, ele concede a propriedade, por isso que vem o nome, ele concede a propriedade do petróleo descoberto a quem o descobre, né? Quer dizer, a empresa que vem e investe e descobre petróleo, ela é proprietária do petróleo e do gás que descobre. Ela faz o que quiser com ele. Né? O país não tem qualquer direito a essa riqueza que ele descobriu. Por que isso acontece? Porque é em áreas ainda virgens, do ponto de vista de exploração e produção, ou que carregam grande risco. Então, a concessão da propriedade é um atrativo para o investidor, não é mesmo? Quer dizer, um poço de petróleo não custa menos de $50 milhões. A atividade de exploração e produção é muito intensiva em capital, super intensiva em capital. Então, a empresa vai gastar 50, 100 milhões, nós no pré-sal gastamos 240 no primeiro bolso, né? E para não ter a posse não ser proprietário daquela riqueza que achar. Então, a concessão
dá isso ao concessionário, né? Quando você descobre, né, e isso ocorre nos países também, grandes produtores que tinham as suas áreas abertas, né, a empresas privadas, quando você descobre uma província petrolífera, vamos dar um exemplo, numa área, em geral, no mundo inteiro, a razão de descoberta de petróleo e gás natural é 1 para 10. Diz o seguinte, em cada 10 poços que você perfurar, isso é uma estatística simples assim, não tem nenhum fundamento, é uma estatística prática, né? Em cada 10 poços que você perfurar, você descobre um, né? Quando você descobre uma província petrolífera, e nós geólogos temos um ditado que se encaixa perfeitamente nisso, quer dizer, quando você descobre o caminho das pedras, né? Então, literalmente, essa razão esse risco, né, que é financeiro, grandemente financeiro, como eu disse, né, esse risco diminui, às vezes quase desaparece. Quer dizer, tem uma queda e vem quase com cada poço você descobre alguma coisa. Está entendendo? E com o pré-sal foi isso mesmo. Quer dizer, nós descobrimos uma enorme, foi a maior província petrolífera descoberta nos últimos 50 anos em todo o mundo, né? Então o risco exploratório caiu, né? Então era necessário que se mudasse o marco regulatório, se partisse de uma concessão em que, repito, a propriedade do bem, da riqueza achada, pertencia a quem tinha investido e corrido risco. Agora não. Agora é do Estado, né? E aí o Estado remunera com lucros, e aí vai o que é chamado óleo lucro e tudo mais, e aí vai haver a competição na concessão, na outorga dos blocos aos operadores do regime, né? E remunera o camarada, remunera a empresa. Mas a propriedade do petróleo era o Estado. Está entendendo? Então, o Estado é proprietário do petróleo. No caso brasileiro, é interessante, muito interessante, porque o marco foi muito discutido, foi longamente discutido. Até eu ficava enfim, apressado em nós regularmos, mas, enfim. E foi criada uma empresa, tá? Uma empresa pública chamada Petróleo Pré-Sal, para ser o árbitro dos consórcios. O consórcio, em geral, não é só uma empresa, as empresas se juntam, né? E para enfrentarem as despesas, enfim, toda a operação, né? E a Petróleo Pré-Sal, ela participa do consórcio, é muito importante. A solução brasileira foi muito inteligente. Ela participa do consórcio sem participar financeiramente do consórcio. Ela participa do consórcio numa ação fiscalizadora de gastos, porque todos os gastos que o consórcio ou a empresa operadora tiverem na operação serão ressarcidos pelo governo. Então, para evitar que existam gastos que eventualmente sejam exagerados ou não sejam tecnicamente perfeitos, o governo cria Petróleo Pré-Sal para estar já lá junto do consórcio e com uma particularidade muito importante, com poder de veto. Ele não participa financeiramente nem operacionalmente do consórcio, mas ele participa de todas as operações como fiscal do governo, fiscal da União, e com poder de veto, né? Isso é muito importante, não é mesmo? Então, isso se chama partilha de produção. É o sistema de partilha de produção que era, como eu disse, já empregado, onde o risco exploratório é muito baixo, né? Então, e a propriedade do governo é a propriedade do petróleo do governo. Mas tem um outro ingrediente dessa solução brasileira que foi muito inteligente, foi o plano social, o fundo social criado, né? Quer dizer, os recursos financeiros oriundos da exploração, da venda do petróleo, seriam investidos, de acordo com o fundo social,
em educação, em saúde, aquilo que nós conhecemos todos em áreas estratégicas, desenvolvimento científico e tecnológico. Amarrado, quer dizer, amarrou, o governo brasileiro amarrou os recursos oriundos do petróleo e do pré-sal a programas sociais e científicos e tecnológicos na sociedade brasileira. Mas tem, Breno, um ponto ainda mais importante, não é mais importante, é tão importante quanto. Porque é o seguinte, quando se formam os consórcios, né, para explorar e produzir petróleo, são empresas, mas com um operador. Né? Cada consórcio tem um operador. E o consórcio, e o operador, Breno, é a empresa que define tudo. Define de conteúdo científico, exploração das reservas, tecnologia e projetos de engenharia. E é nos projetos de engenharia que você define equipamentos, serviços adicionais, materiais utilizados, essa coisa toda. Então, o novo marco regulatório coloca a Petrobras como operadora única. Quer dizer, isso tudo seria sob controle do acionista majoritário da companhia, que é o governo. E com outro ingrediente também, com o conteúdo nacional, né? Naquela época, de 65%. Então, a empresa tinha como ferramenta de governo, a Petrobras é uma ferramenta de Estado brasileiro, né? Como ferramenta de governo, ela tinha, como operadora única, ela participaria diretamente, de uma forma muito intensa, no desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, né? Então, é um conjunto de medidas, repito, muito avançadas, muito inteligentes, né? E que seria, naquele momento, o melhor benefício para a sociedade, para o povo, para a sociedade brasileira, tirado de uma riqueza que foi descoberta por brasileiros, foi descoberta pela Petrobras. Não foi descoberta pela... Né? Então, de lá para cá, o que mudou nesse modelo? Seguinte, primeiro, houve aquele decreto, aquela lei, chamada Lei do Trilhão, né? Quer dizer, tiram a Petrobras como operadora única, isso já foi um pouco antes, a Petrobras foi tirada como operadora única, num acerto lá, que houve no Senado, né, no Congresso. Foi a proposta do senador José Serra, do PSDB. Isso. Tirou, a Petrobras deixou de ser operadora única. Obrigatoriamente operadora única, não é mesmo? E mais se conseguiu que a Petrobras pudesse optar por ser operadora ou não, que eu sou absolutamente contra. A operação única, como eu já comentei, é uma política de governo, uma política de Estado brasileiro para desenvolvimento nacional. A Petrobras não tem o direito de dizer, quero ou não quero ser operadora. Não, isso é uma política de Estado, meu amigo. A empresa, como uma empresa estatal, ela é obrigatoriamente conduzida a atender a política de Estado, né? Então, já isso rompeu um dos pilares centrais do novo marco regulatório, né? Depois veio aquele decreto chamado Decreto do Trilhão, que isenta as empresas operadoras, né, os consórcios operadores, de impostos de importação. Aí você mata o conteúdo nacional, mata a política de desenvolvimento nacional, industrial brasileiro, não é mesmo? Então, isso é um completo absurdo, né? E aí começou, com a mudança da direção da companhia, entrando o Pedro Parente, aí começa o velho modelo que também era a essência do governo Fernando Henrique Cardoso lá atrás, com a quebra do monopólio, né? E com a abertura isso aí, né? E com a abertura do mercado brasileiro, tá entendendo? Que não conseguiu, não tínhamos o pré-sal, essa coisa toda, tiraram o monopólio da Petrobras, abriram um país chamada concorrência, a competição, né? Que é um conceito absolutamente fajuto em termos de petróleo e gás natural em todo mundo, em termos de energia em todo mundo. Porque quando as grandes potências, quando perdem a competição, eles invadem o país e destroem o país, como foi o caso do Iraque, né? Então aquela medida, junto com a Petrobras não podendo ser escolhendo
de ser ou não ser operadora única. Claro que com outro governo, a Petrobras não ia levar isso, não ia levar em consideração os interesses nacionais gerais e sistêmicos, como é a Petrobras presente em todo o Brasil, e foi esse a primeira medida, né? Entrou, então, o Pedro Parente, que, como eu disse, recupera aquele estágio no processo, né, de transformação da Petrobras, que nós pegamos em 2003, né? Em 2003, quando assumimos, a Petrobras estava restrita à bacia de Campos, né? Ela ia deixando as outras bacias para as outras empresas, né, virem e investirem no Brasil, o que não aconteceu, né? Então, esse projeto veio sendo implantado e, na essência, e com muita clareza, de transformar a Petrobras, né? Sabe, Breno, numa das primeiras entrevistas lá como assumi a diretoria em 2003, uma repórter perguntou: Ô, Estrela, você que está chegando agora, ficou 9 anos fora aí da Petrobras, como é que você está encontrando a Petrobras agora, depois de 9 anos? Eu disse: olha, eu não estou encontrando uma empresa petrolífera, não. Estou encontrando um banco de investimento, né? Então, esse é um modelo que começou a ser implantado pelo governo Temer, com aquela ponte para o futuro, que é um negócio assim completamente absurdo, né? E pronto. Então, isso se aprofunda nesse governo, né? E transforma a Petrobras num fundo de investimento. Ela é dominada por um fundo de investimento, BlackRock, lá na Bolsa de Nova York, como todos nós sabemos, e que simplesmente transforma a Petrobras numa dependência desse fundo, uma dependência de investimentos. E aconteceu o que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, então, uma medida fundamental na reconstrução da Petrobras seria o retorno pleno ao modelo de partilha. Retorno pleno ao modelo de partilha dentro como eu falei, de todo esse conjunto de medidas, como a Petrobras operadora única, com conteúdo nacional, com o fundo social, não é mesmo? Enfim, aquele modelo que nos parecia, e eu até estou convencido, que era o melhor modelo para o Brasil. Qual é o balanço que você faz sobre a política de petróleo, balanço sintético, claro, sobre a política de petróleo implementada pelos governos de Lula e Dilma? Olha, eu vou contar um fato que aconteceu, né? Nós tivemos uma licitação logo em 2003, né? A gente assume em fevereiro de 2013 e tem uma licitação, né? E a empresa já operando bem, essa coisa toda, né? E fizemos uma análise dos blocos e tal, e fomos para a licitação. Eu não estava lá, eu era o meu gerente, eu fui no primeiro dia, mas no segundo dia, num determinado momento, nós perdemos um bloco, né? Perdemos bloco para a empresa, não me lembro agora. Não é uma empresa grandona, não. Era uma empresa média norte-americana, né? Perdemos um bloco. E o gerente que estava lá representando a Petrobras, no Hotel Sheraton, lá no Rio de Janeiro, telefonou para mim e disse: Estrela, perdemos esse bloco, né? Eu digo: pô, que chato e tal, agora tudo bem. Quando eu desligo o telefone toca imediatamente, depois que eu desligar. Então, é um fato interessante, né? E eu atendo e a secretária diz para mim: é a ministra. Eu digo: o quê? É a ministra. E atende do outro lado a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, ministra das Minas e Energia. E diz para mim: diretor Estrela, estou sabendo que o senhor perdeu um bloco. Imagina. E eu disse: ministra, é verdade, porque nós perdemos, era um bloco secundário lá. Então, eu comecei a explicar e ela disse: diretor, por favor, não precisa me explicar. Agora, eu vou dizer uma coisa ao senhor: esse fato não se repetirá. Então, eu disse: não, ministra, não vai se repetir mesmo. Então, esse foi um recado que nós já tínhamos recebido anteriormente, claro. Isso foi uns 6 meses depois que eu assumi. Esse era um recado mais do que contundente, né? Dizendo o seguinte: Petrobras, assuma o protagonismo
empresarial, né, do setor de petróleo e gás natural no Brasil. E isso não foi uma decisão política sem fundamento. Que a Petrobras realmente, isso comprovadamente, internacionalmente, todo mundo sabe disso, que em exploração e produção, em matéria de petróleo e gás natural, exploração e produção, refino e distribuição, a Petrobras é mais competente para operar no Brasil. Não tem empresa estrangeira que saiba operar melhor esse setor do que a Petrobras, por dois motivos. Pela nossa enfim, concentração em mais de 50 anos em território nacional, e por um fator fundamental, Breno, que a Petrobras é um exemplo disso. É o seguinte: o investimento em treinamento de pessoas. A Petrobras tem um corpo de empregados extremamente bem treinado, formado e treinado, especializado, formado e treinado. Tem o maior centro de pesquisa, que já foi o maior centro de pesquisa do Hemisfério Sul, né? Então, é uma empresa integrada, era uma empresa integrada de energia. Você defende que se volte ao modelo de integração do poste ao poço? Ou seja, que a Petrobras domine toda a cadeia de exploração do petróleo, não só a extração, mas a indústria do refino, a distribuição e tudo? Certamente, eu defendo isso, e as minhas razões são o seguinte: o setor petrolífero, diferente de outros setores industriais, o setor petrolífero é um setor integrado, né? Quer dizer, a lucratividade dele é configurada em vários elos, claro, da cadeia, mas integradamente. Então, você administra, do seu ponto de vista de retorno financeiro, você administra um sistema inteiro, né? O sistema integrado inteiro. Então, você tem possibilidade de regular, como o petróleo, como combustíveis, né? Petróleo e gás natural e seus derivados, né? São um fator de qualidade de vida, de inflação, de desenvolvimento social, está entendendo? Então, você pode administrar um preço ao consumidor interno, ao cidadão brasileiro interno, ao consumidor brasileiro interno, que é proprietário da Petrobras, que quem controla a Petrobras, você pode administrar com um preço mais adequado possível e conservar a sustentabilidade financeira desse sistema integradamente. Se um elo não dá muito lucro, ou até não dá lucro, os outros elos da cadeia compensam aquela eventual e momentânea situação e mantém o preço ao consumidor no melhor nível possível para que o consumidor brasileiro não seja todos os dias submetido a mudanças de preço e tudo mais, ou a pagar um preço muito mais alto que custa para a própria empresa, está entendendo? Então, aquele modelo integrado é fundamental. Quer dizer, com os campos de petróleo, com o transporte, com os nossos portos, com os gasodutos, importantíssimo, né? O pré-sal é importante, porque o pré-sal é rico em gás, que não é o óleo pesado da bacia de Campos. Então, aquele modelo integrado é fundamental para a gestão da companhia, a gestão do sistema, numa política de governo de fornecimento de energia aos menores custos possíveis para o consumidor, para a indústria brasileira, enfim, para o mercado interno brasileiro. Guilherme, você é favorável e acha que seria factível hoje ao fechamento de capital da Petrobras para reduzir a pressão dos acionistas privados? Isso é uma boa pergunta, porque nós temos o grande golpe contra a soberania de gestão da Petrobras foi a abertura de capital na Bolsa de Nova York, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, porque nós ficamos presos a regras contábeis lá da Bolsa de Nova York. Isso é muito, considerado no meio financeiro, só que tem o seguinte: quando houve a queda lá de 2014,
na queda do petróleo, passou de 100 para 25, 30, as empresas entraram no vermelho. E a Bolsa de Nova York, a NYSE lá, né? A Bolsa de Nova York modifica a legislação para que as empresas incluíssem nos seus balanços ativos que não eram nem produtores. Está entendendo? Para não exibirem prejuízo. Então, a Bolsa de Nova York também ela reflete o interesse das empresas e das grandes empresas que lá estão. Muito bem. E nisso, a Petrobras fica presa, entre aspas, a regras contábeis e obrigações e a legislação norte-americana. Mas, aí é que está. Quando o interesse nacional está em jogo, né, nós temos que arrumar um jeito de contornar essas dificuldades. Entendendo? Isso porque é o interesse nacional. Quer dizer, um valor mais alto se levanta e que nos obriga a sairmos dessa dependência, né, que nos transforma, que nos tira a soberania de gestão da maior empresa brasileira num assunto e numa matéria absolutamente estratégica para o desenvolvimento nacional. Isso tem que dar um jeito. Eu não sou especialista, mas tem que dar um jeito. Está entendendo? Isso é uma coisa que os especialistas sentarem na mesa e resolverem com essa missão. Olha, vocês têm que encontrar uma saída para nós reassumirmos a soberania de gestão da Petróleo Brasileira S.A. Guilherme, você está entre os dirigentes da empresa sobre os quais jamais pesou qualquer denúncia ou processo por corrupção. Qual foi o real impacto desses desvios sobre o funcionamento da empresa? Você acha que a Petrobras estava pouco protegida para encarar esses ataques de predadores? Ô, Breno, isso é um assunto central, né, dessa nossa conversa. É o seguinte, através, inclusive, das denúncias, né, de diretores lá que se envolveram nesse processo de corrupção, vou começar só por esse ponto, né? Esse processo vem de antes, né, e que não foi considerado nas investigações. Isso vinha de antes, né? Nós tivemos um diretor de gás que depois foi eleito senador da República, não é? E foi cassado no exercício da senatória na República, ligados à corrupção, essa coisa toda. Então, isso é um assunto que veio de antes, né? Muito bem. E fomos surpreendidos, eu vou contar só a minha versão, que eu, naturalmente, nós que não fomos envolvidos, conversamos entre nós. Quer dizer, você tinha na diretoria, né, empregados de 25 anos de companhia, que eram gerentes, tinham sido gerentes, uma vida gerencial. Então, para nós, não havia nenhum tipo de motivo para desconfiarmos daquilo que estava acontecendo. Está entendendo? Então, mas aconteceu. Aconteceu e veio o Lava Jato, que trouxe isso a público, né? E isso foi uma coisa que teve um impacto muito negativo na companhia, mas muito negativo no corpo de empregados da companhia, até hoje, tá entendendo? E a solução intrínseca e relativa exatamente àqueles desvios veio com prisões, essa coisa toda, e depois estourou, veio à tona, que a gente sabe que tinham objetivos políticos maiores, mas, de qualquer maneira, ficamos sabendo, a sociedade brasileira ficou sabendo de uma situação que era muito negativa na companhia, não é mesmo? Agora, teve um impacto grande na empresa, está entendendo? Mas isso de maneira nenhuma. Por quê? Vamos ver, até um dos filmes que a Laila pediu para eu citar como tendo visto nesses últimos meses, né? Foi um filme chamado Trabalho Interno, né? Sobre a crise lá de 2008 nos Estados Unidos, a crise dos derivativos, que foi eivada em corrupção, não é mesmo? Só que tem o seguinte, nos Estados Unidos, a GE, que estava falida, claro que o governo americano não ia deixar a GE falir, a GM é a mesma coisa. E como resultado
da corrupção que houve na Petrobras, né, não só a Petrobras foi extremamente prejudicada, como as empresas brasileiras, né? Então, a corrupção foi utilizada para também destruir as grandes empresas brasileiras que já estavam competindo internacionalmente com as empresas estrangeiras. Uma economista, uma mocinha, que é economista brasileira, aí, a Juliane Furno, fez um trabalho, né, e chegou à conclusão, os objetivos principais de tudo aquilo, né, foi a destruição das grandes empresas de engenharia brasileiras. Então, tudo isso também é um sistema complexo, né, de um assunto que teve como início, isso eu tenho que concordar, e tenho que me sentir indignado com isso, foi produto de uma corrupção da Petrobras, mas, como eu disse, que vinha de antes. Essa que é a verdade. Quais as consequências da Lava Jato sobre a companhia e a cadeia de óleo e gás? O saldo da operação nesse setor foi positivo ou negativo? Eu sei que você já se referiu a isso em alguns momentos da entrevista, mas eu queria que essa sua opinião ficasse bem consolidada para os nossos espectadores. Não, o saldo foi o seguinte, quer dizer, você tira da Petrobras a operadora única, né? Você abre as áreas de exploração para as empresas estrangeiras, você abre o pré-sal para a participação das empresas estrangeiras como operadoras, né? Você destrói a empresa brasileira de engenharia, está entendendo? Em vez de você fazer como os Estados Unidos, que prenderam lá os proprietários e tudo mais, mas preservaram as empresas. Quer dizer, você quebra um dos pilares fundamentais de um movimento de reindustrialização brasileira, de retomada de uma fase muito positiva para a indústria brasileira, para a engenharia nacional, para a ciência e tecnologia brasileira, né? Então, chegamos a um ponto que a empresa é apequenada, não é mesmo? Está sendo conduzida para ser produtora no pré-sal e refinadora no eixo Rio-São Paulo, que é o grande centro de consumo de combustíveis do Brasil, né? Mais nada, porque esse é o maior lucro, quer dizer, transformaram a empresa efetivamente num fundo de investimento, quer dizer, tiraram a companhia do ambiente de desenvolvimento nacional, da sua presença em todo o território brasileiro, com o povo brasileiro, juntamente com o povo brasileiro, com a universidade brasileira, com a cultura nacional, não é mesmo? Então, o resultado foi esse, o resultado é muito negativo, né? É muito negativo. Puniram-se lá os corruptos, como o Lula disse, tem corrupto que está solto, né? Mas, de qualquer forma, a coisa se expandiu para um movimento de destruição da própria soberania brasileira em relação ao pré-sal. E esse governo, com a implantação de uma política econômica desnacionalizante e fundamentalista, nós já somos uma colônia do grande capital financeiro internacional. Esse foi o resultado. Guilherme, o pré-sal representou, na sua descoberta e no início da exploração, o vislumbre de uma nova estrada para o desenvolvimento nacional. Você acha que o pré-sal continua a ser, como se disse há alguns anos, o nosso passaporte para o futuro? Desde que nós revertamos tudo isso que foi feito. Porque se a gente não reverter, quer dizer, vamos produzir fora do mercado interno brasileiro. Agora mesmo a Petrobras está saindo totalmente da BR distribuidora. Quer dizer, nós vamos ficar, das suas primeiras perguntas, nós vamos ficar numa empresa que vai gerar recursos, vai gerar caixa, mas fora, desligado do Brasil. Quer dizer, o que poderá ser positivo vai ser a utilização desse caixa. E a utilização dentro entre aspas, porque o governo brasileiro está com 30% das ações da companhia, né? Então, esse caixa vai ser distribuído também para os 70% de acionistas no exterior, privados no exterior e no Brasil. Então, tudo isso acaba tirando a importância do pré-sal, né?
com a Petrobras não sendo mais operadora única, né? Não vai contratar no Brasil, né? Então, tira do pré-sal a sua essência principal de ser uma alavanca do desenvolvimento nacional, da indústria brasileira, de capital nacional, né? Do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, da interação intensa que sempre houve entre a Petrobras e a Universidade Brasileira, onde quer que nós estivéssemos, no Rio Grande do Amazonas até o Rio Grande do Sul, tudo isso acaba. Então, esse é o resultado. Nós vamos ficar com uma empresa pequenada, lucrativa, é lucrativa. Está entendendo? Muito lucrativo, é muito lucrativo. Mas esse não é um papel da empresa estatal só gerar recursos. A empresa estatal tem que estar presente na sociedade do país em que ele é sede, né? Então, eu vejo, se não mudar, nós não... Você vai hoje em Macaé, Breno, foram dezenas de milhares de empregos perdidos, porque a Petrobras está entregando Macaé, que era a principal base de operação da Petrobras, uma bacia de Campos. A bacia de Campos está tendo toda vendida, só ficando com 1 ou 2 campos mais produtivos, que dão maior lucro, porque essa é a lógica, né, do capital financeiro. É o maior lucro com o menor risco no menor prazo possível. Então, a empresa está, hoje em Macaé, o estado do Rio de Janeiro, está sofrendo um colapso econômico pela saída da companhia. Porque não é a empresa privada que vai fazer o que a Petrobras fazia. O país consegue se desenvolver sem uma Petrobras forte, integrada e sob controle do Estado? Não. Na minha visão, não. E não é economia, e não é só ser um controle do Estado. Na verdade, a economia brasileira não foi privatizada, ela foi desnacionalizada, ela está sendo desnacionalizada para fundos financeiros transnacionais, que não têm nem nacionalidade, que atuam no mercado financeiro internacional, nos paraísos fiscais, misturando dinheiro lícito com dinheiro ilícito, né? Com os Panama Papers lá, que todos nós sabemos, está entendendo? Então, nós perdemos o controle da economia nacional. Está entendendo? Então, nós somos uma colônia hoje. Nós já somos uma colônia hoje. Guilherme, para que os nossos espectadores tenham uma ideia concreta, o que significa para as nossas reservas do pré-sal, em termos de potencial, que o preço do barril no mercado mundial esteja já ao redor dos $70 novamente? Qual é o custo de extração de cada barril do pré-sal? O pré-sal é um barril de extração barata, de extração cara? Com o preço do petróleo a $70, qual é a margem que se tem para cada barril? Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta boa também, né? Como todas, né? É o seguinte, o pré-sal, Breno, ele foi descoberto... só uma historinha rápida. Nós descobrimos, há algum tempo atrás, a Petrobras, os geólogos da Petrobras descobriram há uns 10, 15, 20 anos atrás, que a rocha geradora do petróleo brasileiro era muito mais antiga, do que nós pensávamos. E que essa rocha está embaixo de uma grande camada de sal, né? Muito bem. E a gente sabia que o petróleo migra, ele é gerado em grandes profundidades, sob alta pressão e temperatura, ele migra para cima, né? E se não tiver uma rocha impermeável, ele vem até a superfície. Tem as grandes exudações terrestres de petróleo, tinha lá, biblicamente, o fogo eterno lá do Oriente Médio, né? Que veio à superfície porque não teve nenhuma rocha impermeável que segurasse gás e petróleo lá embaixo. Ou a franja do Orinoco na Venezuela. A franja do Orinoco, Venezuela, com lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, lá o Rancho La Brea, lá, né? No Canadá também, as areias betuminosas do Canadá, enfim. Então, só que tem o seguinte, nós não sabíamos a qualidade em termos de permoporosidade das rochas que estavam embaixo do pré-sal. Os exemplos que nós tínhamos, que o pré-sal, o campo de Carmópolis, lá em Sergipe, que foi o primeiro grande campo brasileiro, produz o pré-sal. Mas com uma rocha que, se fosse encontrada
a 2.400 metros, a 7.000 metros de profundidade na bacia de Santos, ela seria antieconômica. Então, nós, quando enfrentamos o desafio para irmos abaixo do sal, tínhamos essa certeza geológica que o sal, sendo uma camada impermeável, embaixo desse sal tinha que ter petróleo. Agora, a gente não sabia que rocha era prevista, seria encontrada. E encontramos uma rocha, pagamos $240 milhões. A Shell interrompeu um poço em 2001, eu acho, está entendendo? Porque não quis atravessar o sal, não quis ou não teve competência tecnológica e tudo mais, porque atravessar 2.000 metros de sal não é brincadeira. Precisa um projeto de construção de poço extremamente sofisticado que nós fizemos. Muito bem. E encontramos embaixo do sal, Breno, por surpresa de todos, né, uma rocha espetacular em termos de porosidade e permeabilidade, que, inclusive, geocientificamente era muito pouco conhecida. É interessante. E investimos no conhecimento geológico dessa rocha, enquanto no pós-sal, lá da Bacia de Campos, a gente, como era a universidade mais competente nisso, era na Universidade do Texas, em Austin, no Texas, nós fizemos um convênio com a Universidade do Texas para desenvolver o conhecimento geocientífico sobre os reservatórios do pós-sal da Bacia de Campos. No pré-sal, não. Nós escolhemos uma universidade brasileira, a Unesp, Rio Claro, né? Para fazermos um convênio científico, desenvolvimento científico, tá entendendo? No conhecimento dessas rochas que eram novas no mundo inteiro, né? Eram pouco conhecidas, pelo menos no mundo inteiro, do ponto de vista geocientífico. Então, esse convênio transformou a Unesp numa das principais, hoje é um centro mundial de conhecimento desse tipo de rocha, né? Então, essa descoberta do pré-sal trouxe as características de reservatórios para chegar à tua pergunta. Trouxe as características de reservatório, uma qualidade absolutamente impensável, né? Hoje, um poço do pré-sal, ele tem capacidade de produzir 10, 20, 30 mil barris por dia. Então, isso decai, colapsa com o preço de produção. A Petrobras, outro dia, publicou aí uma nota dizendo que com $23 ela já é lucrativa. O barril a $23. A $70, então? $23, né? Quando a Petrobras diz que a Petrobras, a gente sabendo que é um fundo de investimento, nesses 23 você tem que botar aí uns 30% no mínimo de lucro, né? Então tem uns $6, $7. Quer dizer, ela está produzindo a 16, $17 o barril do pré-sal. Com 23 ela tem um lucro também extraordinário. Não é entre os mais baixos do mundo, como a Arábia Saudita e a Venezuela, mas é bem mais barato do que se previa há 15 ou 20 anos. Muito mais barato. Eu tenho aqui um artigo sobre isso. E com uma vantagem, Breno, com uma vantagem. O óleo da Venezuela é ultra pesado. Claro. O óleo da Venezuela, para ser processado, ele tem que ser pré-refinado. Ele é ultra pesado, né? O pré-sal não. O pré-sal é um óleo leve, né? Segundo, o óleo da Arábia Saudita ele é rico em enxofre. Então, ele precisa de tratamento, precisa de equipamentos especiais nas refinarias para lidar com esse óleo rico em enxofre. E outra coisa, o óleo do pré-sal é leve, não tem enxofre, tá entendendo? E tem o seguinte, é riquíssimo em gás, velho. Isso é importantíssimo. Ele é rico em gás, o que não é do óleo da Bacia de Campos. O óleo da Bacia de Campos, o sal se moveu, abriu buracos no sal e o óleo veio para cima. E nesse caminho, lá de baixo, até encontrar um reservatório mais jovem, geologicamente mais jovem, ele se degrada e perde o gás. O óleo do pré-sal é muito rico em gás, em termos volumétricos. E tem mais o seguinte, esse gás do pré-sal, ele é rico em duas matérias-primas fundamentais para a indústria. Em matéria-prima petroquímica e de fertilizantes, Breno. Nós seríamos o maior país produtor de alimentos do mundo, segundo a FAO, e importamos... Não é fósforo, nitrogênio. Nitrogênio, são fertilizantes nitrogenados, amônio, ureia, essa coisa toda. Não atende 100%
a exigência de fertilizantes, mas atende muito as exigências dos nossos fertilizantes. Mais uma razão para a integração da Petrobras. Isso, exatamente, é onde eu queria chegar. Mais essa razão. Entendeu? Então, o pré-sal dá ao Brasil condições de você ter... Vamos chegar a responder o final da sua pergunta, né? O Brasil é capaz de colocar à disposição da sociedade brasileira do desenvolvimento nacional energia a custo barato. O petróleo hoje fechou ontem, eu tomei nota tive que dar uma estudadazinha para conversar com você. O petróleo fechou a $74 o barril, Breno. Passou de 70, é verdade. Passou de 70. E aqui eu vi uma publicação no Valor Econômico, no dia 16, não sei, né? Dizia o seguinte: traders esperam petróleo a $100 o barril. Claro. E um dos opinadores lá disse o seguinte: o problema do petróleo não é a demanda, a situação da oferta que é bem preocupante. Passamos de 15 anos de reserva à produção, né, mundial, desse índice, para 10 anos de reserva à produção. Vimos os investimentos passarem de $400 bilhões por ano, há 5 anos, para apenas 100 bilhões de dólares. Portanto, há uma preocupação com o lado da oferta, que eu acho que deverá elevar os preços. Então, o pessoal está esperando o petróleo a $100. Estamos passando hoje para um petróleo mais barato por causa da pandemia, mas recuperando-se a economia, ele vai a $100. Né? Ou seja, nós temos, então, razões de sobra, porque a taxa de lucro é muito elevada com o pré-sal, a integração com outros setores da economia espetacular, e essas questões explicam a cobiça do capital financeiro sobre a Petrobras. É verdade, não tem dúvida nenhuma. Está entendendo isso? Guilherme, quem está te mandando aqui um grande abraço, que como também é um amigo comum nosso, não posso deixar de comentar, é o Luciano Zica. Luciano Zica está te mandando um grande abraço. Teve uma importância muito grande na escolha do meu nome para ser diretor de produção da Petrobras, né? Guilherme, mas então... Entendi. E são as razões também para que seja considerado estratégico que a Petrobras volte a ser uma empresa não apenas robusta na exploração do petróleo, mas integrada do poste ao poço, incluindo a indústria petroquímica, ou seja, aquela ideia dos governos Lula e Dilma de que a Petrobras tinha que ser uma grande empresa integrada de energia e não apenas uma extratora de petróleo. Que, na verdade, é um sistema industrial integrado de energia, né? E integrado na sua gestão, né? E também nos seus resultados, como eu disse. Quer dizer, essa gestão integrada do sistema, ela é, como que os economistas dizem, que eu aprendi lá até com o ministro Guido Mantega, que era do Conselho, uma pessoa também exemplar, um brasileiro de primeira qualidade, né? E ele chamava de anticíclica, quer dizer, quando você gera um sistema integrado, esse sistema é anticíclico. Quando um elo vai mal, o outro elo vai bem. Então, você administra isso com muito mais facilidade. Você não fica... porque o pessoal diz, a estrela... Mas como é que nós íamos manter um campo no estado do Rio Grande do Norte, na bacia lá, Potiguar, se esse campo produz petróleo mais caro do que o petróleo importado? Como é que nós vamos sustentar uma atividade dessa? Eu respondi o seguinte: primeiro, petróleo mundial hoje está a 30, amanhã está a 70, companheiro. Como é que você pode tomar a decisão de fechar um campo que ele está produzido a 40, porque o petróleo mundial está a 30, porque daqui a uma semana o petróleo está a 70. Então, a visão de curto prazo no setor petrolífero é completamente errada, descabida. Os fatos mostram isso. Tem que pensar em longo prazo. Isso é uma coisa. Segundo, quando eu produzo no Brasil um petróleo a $10, vamos dizer, um exemplo grosseiro, a $10 mais caro hoje do que o petróleo importado, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de produzir no Brasil, gastando em reais, investindo em reais, interagindo com a sociedade, com a universidade brasileira, enfim, a presença
da empresa junto à sociedade brasileira, culturalmente, inclusive, criando empregos, sabe? Onde a Petrobras está e principalmente no setor de exploração e produção, que a gente está no interiorzão mesmo do Brasil, né? Então, temos uma integração com a sociedade. E vamos gastar divisas importando petróleo estrangeiro a $10. Não, produzamos no Brasil, porque esse preço mais alto, que hoje está mais alto, não é mesmo? Você tem que desonerar esse preço dos benefícios que a produção desse bem traz no território brasileiro para a sociedade brasileira. Não? Guilherme, as mudanças que vão sendo implementadas mundo afora para substituir a energia fóssil, até mesmo com a perspectiva de que o sistema automobilístico passe a ser movido por eletricidade, significa o ocaso do petróleo como principal fonte de energia do planeta? Caramba, essa pergunta é para uma conversa aqui de muito tempo. Vamos lá, muito bem. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de falar com o maior especialista do país em petróleo e energia. Tem que fazer todas as perguntas. É o seguinte, muito bem. Você toca num item chamado transição energética, não é mesmo? Que está aí nas bandeiras consideradas mais civilizadas do mundo, essa coisa toda. Muito bem. Agora, vamos lá. Primeiro, o seguinte, o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vamos considerar logo isso. Porque, Breno, o conceito de reserva ele se materializa sob o ponto de vista volumétrico, né? Mas ele é um conceito puramente financeiro, porque ele depende do preço do petróleo, né? As reservas baixam quando o preço do petróleo está baixo. Quer dizer, se você não produzi-lo de acordo com a metodologia empregada mundialmente, se você não produzi-lo abaixo do preço que ele tem no mercado, não pode ser considerado reserva. Muito bem. Então, a tecnologia... Houve uma reunião em 1922, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, descobrindo o petróleo no final do século XIX, eles construíram a sua hegemonia política mundial durante o século XX todo, né? Então, o petróleo era fundamental para a manutenção dos Estados Unidos em 1900. Se é hoje, imagina em 1922, né? Venceram a Primeira Guerra por causa do petróleo, porque os alemães se mantiveram no carvão para equipar seus navios lá, e os ingleses trocaram, o Churchill trocou imediatamente, quando surgiu o petróleo, o Churchill trocou o combustível da frota inglesa da Royal Navy para utilizar petróleo, muito mais eficiente que os lentos, couraçados alemães. O Churchill perdeu o Gallipoli, mas acertou na história da troca de energia. Isso mesmo. Muito bem. Em 1922, houve uma reunião, isso se conta no setor petrolífero, do governo americano com as empresas petrolíferas americanas, e chegaram à conclusão seguinte: as reservas americanas descobertas só dão para 10 anos. Então, estrategicamente, os Estados Unidos têm que procurar petróleo fora dos Estados Unidos. E os ingleses já estavam no Irã, já descoberto com petróleo já nas primeiras décadas do século XX. Os Estados Unidos entraram na Arábia Saudita, não é mesmo? Então, o petróleo se transformou na principal fonte de energia do mundo, que veio passar o carvão na década de 50. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque em 22, com a tecnologia existente, se parecia que o petróleo queria acabar em pouco tempo, porque aquela tecnologia era ainda rudimentar em termos de produção. Muito bem. Hoje, como é que nós estamos hoje? Hoje nós temos uma matriz energética mundial com cerca de 80% ainda, de 70% a 80% com fósseis, quer dizer, petróleo, gás natural e carvão, né? Então, se levantam contra a utilização de combustíveis fósseis o fenômeno do aquecimento global, né? Muito bem. E eu conto uma história como geólogo. Eu tive uma vez aí na Universidade Federal Fluminense e falei que há 10 mil anos atrás a Baía de Guanabara não existia.
E o professor disse, não, Estrela, você está errado. Não é há 10 mil anos, há 8 mil anos. Há 8 mil anos atrás não tínhamos a Baía de Guanabara. Por que não tínhamos a Baía de Guanabara? Porque as calotas polares eram imensas há 8 mil anos. E o mar estava 100 metros abaixo. A água do mar toda concentrada nas grandes calotas polares. Então, hoje, quem atravessa a maravilhosa, nem tão maravilhosa Baía de Guanabara, porque está totalmente poluída, mas é uma beleza enorme, maravilhosa ali, não sabe que há 8 mil anos aquilo não existia. E por que não existia? Porque o planeta começou a sair da última era glacial. E é onde nós estamos. Nós estamos enfrentando um fenômeno geológico, né, de aquecimento global. Agora, há uma interferência dos combustíveis fósseis após a primeira revolução industrial, com a utilização do carvão? Não há dúvida que haja. Mas o impacto dessa interferência é muito discutido, está entendendo? Por quê? Com a Revolução Industrial, isso é para responder a tua pergunta, porque essa transição energética está aí na mesa de todo mundo, né? Muito bem. Para a Revolução Industrial, que teve um reflexo muito positivo, principalmente no desflorestamento, né? Quando surge o combustível fóssil, a humanidade deixa de utilizar a lenha, não é mesmo? Mas a Revolução Industrial causa fenômenos absolutamente transforma a humanidade, né? A ponto de, na década de 50, a relação população urbana-rural se inverte. Passa a ser a população urbana muito maior que a população rural. Hoje, por exemplo, no mundo, hoje, em 2010, eu tomei nota aqui, era de 85 a 15, 85 urbana e 15 rural. O que é que resultou isso da grande urbanização? O desmatamento, a construção de grandes cidades, né? E influenciando no clima. Isso, como um todo, influenciou no clima. Na Revolução Industrial, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes na Terra. Hoje temos 8 bilhões. Em 2050, teremos 2030, eu acho, teremos 8 bilhões. Então, muita coisa do aquecimento global, após a Revolução Industrial, não vem exatamente só do petróleo, vem da expansão urbana que nós tivemos, né? Ao mesmo tempo, o desflorestamento em todo o mundo, e agora no Brasil, então, é uma catástrofe, está diminuindo a floresta amazônica, Breno. Ela contribui com cerca de 8 a 10% do oxigênio que vai para a atmosfera. Então, isso tudo está contribuindo muito para os gases de efeito estufa, a acumulação de gases de efeito estufa e para o aquecimento global. Agora tem o seguinte, tá? O pessoal diz, não, então a transição energética e tudo mais. Eu cheguei Breno, a assistir num Congresso Brasileiro de Geologia aqui no Rio, um absurdo de um empregado da Petrobras, que disse, Estrela, na sessão lá, Estrela, o Brasil descobriu o pré-sal muito tarde. O pré-sal não vai ter serventia. Quer dizer, como é que uma pessoa do setor petróleo tem a coragem de opinar dessa forma? Por quê? A matriz energética mundial, como eu disse, é entre 70 e 80 de fósseis ainda. E não há os estudos que nós temos em mão exibem um crescimento constante da presença de combustíveis renováveis, mas também os estudos dizem o seguinte, que o consumo de energia per capita ele vai aumentar na medida que os países pobres e de desenvolvimento aumentam o seu consumo de energia. E aí eu abro um parênteses, né? Nós temos a matriz energética mais bem equilibrada do mundo num grande país. 55 fósseis e 45 renováveis. O equilíbrio brasileiro é muito melhor do que a média mundial. Isso, muito bem. Mas, em contrapartida, né, nós temos uma das menores taxas de consumo de energia por habitante do mundo.
Uma das menores, não. Somos lá, é o último dado que eu tenho, no 50º lugar. E o consumo per capita de energia é parâmetro de medição de qualidade de vida. Então, esse consumo per capita de energia baixo reflete a nossa imensa desigualdade social e na distribuição de riqueza do Brasil, como todos nós sabemos, né? Então, é preciso que a gente dê energia à nossa sociedade, abundante e barata, para que nós, com decorrência direta, melhoremos a nossa qualidade de vida. E para fazer isso, nós temos que distribuir renda, não é mesmo? Então, e outra coisa, nós temos a matriz energética mais bem equilibrada do mundo e podemos fazer isso mantendo esse equilíbrio, investindo em biocombustíveis e em petróleo também, mas não deixando que essa bandeira da transição energética prejudique o desenvolvimento que nós temos direito. Porque as grandes potências, os países mais ricos do mundo fizeram construíram a sua riqueza em cima do petróleo. Uhum. Agora que nós descobrimos o pré-sal, não podemos produzi-lo? Não, vamos equilibrando a nossa matriz, vamos produzir e colocar energia para o povo brasileiro o mais barato possível. Deixa eu fazer uma pergunta só para terminar, desculpa. Claro. Então, essa coisa da transição energética, nós, por exemplo, somos o 20º lugar lá em emissão de CO2 por habitante. Né? A transição energética tem que começar pelos países envolvidos, meu amigo. Pelos Estados Unidos, pela Europa e pela China. Está entendendo? Porque são os grandes produtores de CO2 para a atmosfera. E não pelo Brasil. Uhum. Nós temos essa bandeira de transição energética é legal, muito bem. Só que temos o seguinte, nós temos que ver primeiro os nossos interesses em relação comparados com os interesses dos países mais desenvolvidos. Não é mesmo? Então, temos que ver isso. De advogado do diabo. A pergunta é a seguinte. Diante da perspectiva que parte dos especialistas trabalha, de que o petróleo vá ser substituído como principal fonte de energia, não estariam certos os que advogam o leilão de todas as áreas do pré-sal em regime de concessão, mediante outorgas para concessão de exploração, de tal sorte que nossas reservas possam ser vendidas o mais rápido possível antes que o petróleo entre em baixa estrutural de preço por queda da demanda? É justamente pelo que eu falei. Primeiro, o seguinte, o investimento, quando você descobre um campo de petróleo, você não vai produzi-lo amanhã, principalmente no pré-sal. Né? Você não vai produzi-lo amanhã. Isso vai demorar 10 anos até você construir. Então, tudo você está vendo há 10 anos. Então, quando você começa a produzir daqui a, 6, 8, 10 anos, né? Você coloca em produção, no caso do pré-sal, um campo que vai produzir 200 mil barris por dia. Então, por que esse interesse dessas empresas internacionais no pré-sal brasileiro com essa perspectiva? Não, daqui a 20 anos, quando eu tiver produzido, o petróleo não vai valer nada. Então, por que eu vou investir isso agora? Não é mesmo? Então, aí a gente já vê que isso o fator tempo é importante nisso. Quando o cara compra um bloco hoje do pré-sal, ele está vendo a sustentabilidade dele daqui a 20 anos. Isso todos os estudos apontam para isso. Você acha que não haverá queda da demanda do petróleo? É o que que esse trabalho aqui está dizendo. O camarada disse, né? Primeiro, o seguinte, o consumo de petróleo vai aumentar. Por quê? Porque países pobres, emergentes, vão querer consumir energia. Né? E você, Breno, meu amigo, você sabe, todos sabemos, que o petróleo, essa energia do petróleo, não move automóveis, não move um carrinho para você chegar e fazer bonita aquela. Eu não estou desmerecendo, não. Né? Mas, de qualquer maneira, o petróleo e o gás natural movem gigantescos sistemas industriais mundiais, meu amigo. Né? Não é isso, desculpe, mas
a perspectiva de que esses gigantescos sistemas industriais mundiais que dominam o mundo, que participam da geopolítica mundial, que fazem guerras, que produzem guerras e tudo mais, esse sistema não será substituído por energia alternativa em 30, 40 anos. Não é catavento que vai mover uma... Desculpe, eu não estou menosprezando, eu sou favorável à transição energética e tudo mais, tá entendendo? Com todos aqueles precedentes, né? Não é só o petróleo, é desmatamento, é urbanização, é desperdício, essa coisa toda, né? Mas não, isso aí é inegável que nós concordemos com isso. Isso será uma... Ainda toda a frota automobilística passasse a ser movida por energia elétrica, a demanda por petróleo continuaria ativa e crescente. Isso. E na Europa, isso que a Mercedes, a Volkswagen, as grandes marcas alemãs lá, estão dizendo, não, a partir de 2030, né? 2030, não vai ter mais, é só carro elétrico. Carro elétrico movido a eletricidade com quem? Com o gás russo do Nord Stream 2. Que eles estão lá, que os Estados Unidos está lá querendo bombardear. Não é mesmo? Então, também tem isso, companheiro. Não é movida a energia elétrica, né? Pelo menos na Europa, mas está lá a segunda perna do gasoduto russo, que não passa agora mais pela Ucrânia, né? No Nord Stream 2, que eles quiseram boicotar e não estão conseguindo boicotar e vai ser terminado. Então, é isso. Tá? Então, e outra coisa, Enio, o Breno, que eu também, às vezes, sou mal compreendido, né? E eu não quero, de maneira nenhuma, ofender nada, né? Ninguém, nem nenhuma empresa. Hidroeletricidade. A hidroeletricidade é legal, é limpa, essa coisa toda. Tirando, tá, para isso tem o MAB aí, movimento pelos atingidos com as barragens, temos todos esses problemas, né? Das barragens e tudo mais. Mas a hidroeletricidade está literalmente sujeita a chuvas e trovoadas, né? Mais a chuva que a trovoada. Mais a chuva do que as trovoadas, né? Então, e eu sou de uma geração, no Rio de Janeiro, que tinha apagão toda semana, né? Então, você uma marchinha, né? De dia falta água, de noite falta luz. Não tinha uma marchinha de carnaval? Isso. Muito bem lembrado. De dia falta água, de noite falta luz. Isso, muito bem lembrado. Eu vou incluir nas minhas anotações. Então, a hidroeletricidade é importantíssima, né? Foi a causa, o ciclo barrageiro, claro, né? Foi a causa do grande período de industrialização brasileiro, está entendendo? Mas ela não sustenta um grande parque industrial, permanentemente. Está entendendo? Agora nós estamos na beira de um apagão, né? Então, é preciso você ter um sistema energético nacional, inclusive gerido unicamente, né? Um sistema de gestão energética, de produção, distribuição e consumo de energia, para que você dê sustentabilidade a longo prazo a um programa de industrialização. Deixa eu fazer uma pergunta científica aqui, que vem de um espectador nosso, além disso, meu amigo, e que é um engenheiro químico. É uma questão que eu não a conheço, quero te passar para eu, pelo menos, conhecer um pouco. O Diogo Simões pergunta: qual a sua visão sobre tecnologias de sequestro de carbono para permitir explorar energia com emissões menores? Vamos lá. Eu não sou especialista nesse assunto, mas, de qualquer forma, por exemplo, nós já vínhamos praticando na Petrobras, a indústria petrolífera brasileira como um todo, de produção na área petrolífera, uma medida que é uma medida primária. Quer dizer, você tinha que compensar a produção de petróleo pelo reflorestamento, que a gente sabe que as florestas são responsáveis por grande parte desse sequestro de carbono, né? Agora, eu não sou especialista em tecnologias específicas de sequestro de carbono, tá entendendo? Então, não posso responder essa pergunta porque não conheço o assunto em termos
em termos de processos industriais, né, de sequestro de carbono. Diogo, infelizmente, eu vou te ficar devendo essa questão. O que eu sei é o seguinte, que a Petrobras já praticava, e outras empresas também praticam, o licenciamento ambiental. A compensação do carbono, né? Para sequestro de carbono através de reflorestamento. Tá bem. Guilherme, você acha que a Petrobras, reestruturada, evidentemente sob um novo governo de esquerda, deve voltar a ser o principal instrumento de impulsão de uma política nacional de desenvolvimento, além de ter peso decisivo em políticas sociais, culturais e esportivas? O Breno, eu vou responder redondamente como sim, porque todas as grandes potências industriais mundiais construíram o seu poderio científico, tecnológico, de engenharia e, consequentemente, industrial, com base em energia. Não é mesmo? Quer dizer, esse foi o grande problema brasileiro. Por quê? Porque Portugal e Espanha, do brasileiro e da América Espanhola também. Por quê? Portugal e Espanha não tinham carvão. Né? Então, Portugal e Espanha, a primeira revolução industrial, do ponto de vista geopolítico, ela consolidou um processo que já vinha anteriormente, consolidou o colapso da presença de países colonizadores, de grandes colônias, como Portugal e Espanha. Não é mesmo? Aliás, inclusive o Brasil lá atrás já foi vítima de um cenário geopolítico mundial, que nós tivemos o nosso território dividido em dois pelo Tratado de Tordesilhas. Né? Muito bem. Então, o Brasil, com a maior colônia portuguesa, também não tinha carvão, como não temos carvão de qualidade até hoje. Como passamos no século XXI, os grandes países europeus industrializados e também asiáticos, né? Eles construíram a sua base industrial, seu desenvolvimento industrial com carvão, partiram para uma política de colonização na África e na Ásia enorme, construíram seus impérios coloniais para buscar matérias-primas e mercado, e nós passamos o século XIX inteiro com base em qual é a nossa energia? Lenha, tração animal, vento, onde tínhamos moinhos, essa coisa toda, né? Roda d'água, né? E é a grande energia que construiu esse Brasil, meu amigo Breno, o braço escravo, não é mesmo? Essa foi a grande energia que construiu o Brasil, foi o braço escravo, né? Então, no século XIX inteiro, fizemos isso, os Estados Unidos descobrem petróleo e desenvolvem eletricidade, e nós começamos a fabricar alguma coisa, né? com a energia hidrelétrica, também com tudo importado, engenharia, ciência, obras, projetos, tudo importado. E vemos assim, a grande virada foi com a Revolução de 30, com Getúlio, colocando o subsolo, trazendo a água, né? O Getúlio trazia a energia na sua mensagem, né? Através de água e petróleo, regulando com o Código de Águas, e depois regulando o petróleo com o Conselho Nacional de Petróleo. Então, mas nós não tínhamos energia. A industrialização brasileira só começou com o ciclo barrageiro mesmo, com Juscelino e outros, né? Para botar a hidroeletricidade, mas como eu falei, a hidroeletricidade não é possível que sustente só a hidroeletricidade um país, um desenvolvimento. E o pré-sal veio, esse era o tijolo de sustentação no pilar para a gente desenvolver a nossa industrialização com gestão nacional, protegendo o mercado nacional, como diz a Constituição, que é ponto estratégico, enfim, e com soberania nacional. Somente a recomposição da Petrobras com esse papel no seio de um sistema nacional de energia é que pode impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento. Verdade, quer dizer, ela como uma parte fundamental na composição desse sistema global, que aí entra
entra a hidroeletricidade, entra a energia nuclear, entra as outras formas de energia, eólica e fotovoltaica, essa coisa toda. Numa gestão, é porque nós temos sol, nós temos vento, então o Brasil tem uma produção privilegiada. Agora, sem o petróleo, nós não temos. Sem a Petrobras, nós não temos. A Petrobras é integrada na produção, agregação de valor e distribuição dos nossos combustíveis. Quer dizer, uma das tarefas centrais de um novo governo de esquerda é a reconstrução plena da Petrobras, na tua opinião? Isso. E aí, eu coloco um adendo, uma azeitona, né, uma cereja nesse bolo, com a presença da Petrobras como empresa estatal representando o Estado brasileiro junto com a população brasileira. Lá no interior, lá com o posto lá em Benjamin Constant, lá no Rio Grande do Norte produzindo petróleo, aqui em Macaé, desenvolvendo empregos locais, a economia local. Isso tudo faz parte dessa grande riqueza que pertence ao povo brasileiro, não é só a Petrobras. Guilherme, nós estamos, infelizmente, terminando essa entrevista, que, como vários aqui comentaram, foi uma verdadeira aula magna. Eu vou te perguntar, fazer uma pergunta, eu ia fazer duas perguntas, uma você já respondeu. Eu sempre pergunto aos meus convidados que livro estão lendo ou leram e gostariam de sugerir, que filme ou série leram e gostariam de sugerir. Você já fez a sugestão de um filme, né? Até peço para a produção colocar de novo na tela o filme que o Guilherme sugeriu, para que as pessoas possam relembrar. O Trabalho Interno, um documentário que ele havia sugerido. Então, vou pedir para você me dizer que livro você leu ou está lendo e gostaria de sugerir, e, eventualmente, algum outro filme ou série. Lembrei. Eu acabei de ler, em termos de livros, eu acabei de ler o livro do professor Roberto Moraes Peçanha, que é professor da UFF aqui, na Universidade, do Instituto Federal Fluminense, chamado A Indústria dos Fundos de Investimentos, né? Em que ele mostra, de uma maneira muito didática, mas muito didática mesmo, né? Como a nossa economia ele dá um panorama global da situação e analisa o cenário brasileiro atual, da influência e da presença dominadora, né, e desnacionalizante na nossa economia dos fundos de investimento, né? Então, ele faz uma análise global, como eu disse, quer dizer, nós estamos, a nossa economia está sendo estruturada a favor e para servir esses fundos de investimento que tem uma coordenação global, né? Por isso a gente diz, não, mas por que venderam o gasoduto da Petrobras para um fundo de investimento japonês? Venderam a refinaria de Mataripe para um fundo de investimento lá de Singapura, eu acho que o Porto de Açu vai pelo mesmo. Então, esse pessoal não vai competir? Não, esse pessoal, a competição desses fundos de investimento, ela se une lá em cima em interesses globais. Isso é uma gestão integrada em todo o mundo, não é mesmo? E isso é mostrado pelo livro do professor Moraes. O segundo livro, que eu estou começando a ler agora, e que saiu recentemente, é Quem Manda no Mundo, do Chomsky, né? Esse livro eu já li, já estou bem no início. Esse livro considera também a presença dos fundos financeiros internacionais, agora dá uma abrangência muito maior. Então, estou lendo esse livro que vou tentar entendê-lo para que eu, enfim, compreenda melhor essa fase de transformação, do seu ponto de vista de geopolítico mundial, né, de poder geopolítico mundial que está acontecendo no mundo inteiro, né? Muito bem. Como filmes, eu li também, a Laila me disse, não, durante essa pandemia, mas antes da pandemia eu já tinha lido, é importante, o livro A Saga, do Pré-Sal, A Saga, do colega Marco Antônio Pinheiro Machado, um geólogo extremamente competente, que participou na parte técnica da descoberta, do processo de descoberta do metal, que vem desde muitos anos, né? Então, é interessante, ele dá detalhes interessantes e com um palavreado muito simples, né? E em termos de entendimento de um cidadão comum, é um livro muito interessante da gente ler.
como filmes, eu citei aqui. Primeiro, aquela indústria, como é que eu falei, que eu disse aqui, o trabalho interno, né? Que foi um filme que tratou da crise americana e como é que o governo americano injetou 30 trilhões de dólares para salvar a economia das empresas americanas. GE, Bank of America, General Motors e tantas outras. Né? Isso foi importantíssimo, sem desnacionalizar, sem deixar que as suas empresas desmoronassem e acabassem de um dia para o outro, com corrupção pesada, inclusive. Né? Muito bem. Como filmes, tem um filme interessante, sabe? Chamado Horizonte Profundo. Esse filme é interessante porque trata do desastre de uma grande empresa petrolífera mundial, uma das maiores empresas petrolíferas mundiais, num poço que estava perfurando no Golfo do México, né? E mostra como uma gestão integrada da operação, que é altamente arriscada, de petróleo a grandes profundidades. O pré-sal está a 2.400 metros de lâmina d'água. Isso é um desafio gigantesco. Depois, mais 5.000 metros de perfuração é outro desafio. A competência da Petrobras é reconhecida internacionalmente. O Nobel da indústria petrolífera, que é a Offshore Technology Conference, nós já ganhamos 2 ou 3 vezes por causa das águas profundas primeiro, depois das águas ultraprofundas, né? Então, isso é importantíssimo, né? É um filme de ficção, né? Baseado numa história real, mas um filme de ficção. É ficção, mas ele descreve muito bem detalhes do processo decisório que levou ao desastre, né? E eu, como empregado da Petrobras e como brasileiro, tenho um orgulho enorme de dizer que nós trabalhamos em condições de segurança absolutamente muito sensíveis e em condições ambientais extremamente hostis, como a 2.400 metros de profundidade. E não temos, Breno, estamos produzindo pré-sal desde 2010, por aí, não temos uma gota de óleo perdida no oceano. A Petrobras é reconhecida pela sua competência operacional em relação à soberania, à segurança operacional, como uma das melhores do mundo. Então, isso é um fato muito importante, né? Esse livro dá uma visão geral sobre o que aconteceu lá, muito grande, né? Inclusive, houve um fato muito interessante, né? E que merece ser contado. Nesse desastre do campo de Macondo, em 2010, houve comentários na Universidade Brasileira de que a Petrobras estivesse correndo o mesmo risco do pré-sal. Tá? Então, eu até dei uma entrevista dizendo o seguinte: espera lá, vamos ver as reais condições em que ocorreu o desastre de Macondo. E foram condições de gestão operacional, associadas a questões técnicas, a decisões técnicas, não é mesmo? E essas condições a Petrobras não pratica no Brasil, né? Nós operamos de uma maneira completamente diferente do que operava a empresa que lá estava perfurando, proprietária do bloco, e que estava conduzindo as operações no Golfo do México. Então, houve essa diferença que eu acho importante colocar, porque se passou uma impressão que a exploração do pré-sal corria o mesmo risco, e não corria, né? Então, esse é o filme Horizonte Profundo. E outro filme muito interessante que eu achei foram Os 7 de Chicago, né? E que mostra como é que uma justiça pode ser influenciada por questões políticas e externas e cometer um erro judiciário de uma tamanha gravidade, que foi mais ou menos, guardadas as devidas proporções e dimensões, a coisa que aconteceu no Lava Jato aqui, quer dizer, influências externas que motivaram um erro judiciário, como foi aqui o caso da condenação do presidente Lula. Tá bem. Guilherme, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por tuas ideias, pelo teu conhecimento, nessas mais de 90 minutos de conversa. A gente poderia ficar aqui horas, que muitas seriam as perguntas minhas
e dos nossos espectadores. Obrigado pela oportunidade que você nos deu, a quem nos acompanhou e a mim mesmo. Eu que agradeço, com muito honrado o convite e a satisfação de estar com vocês conversando a respeito de um assunto importante para o Brasil, né, Bé? Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver hoje mesmo, quarta-feira, 23 de junho, às 19 horas, com um 20 Minutos extraordinário, especial. Nosso convidado será o ex-líder estudantil José Dirceu. O tema, Geração 68, a luta continua. Será uma entrevista sobre a história das grandes batalhas daquela época e a herança que nos deixou, com muitos de seus protagonistas ainda vivos e atuantes, na campanha pelo Fora Bolsonaro. É uma entrevista sobre esta grande geração da resistência à ditadura. Hoje, às 19 horas, nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter, entrevista com José Dirceu, líder estudantil naquela época. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.